Pronto. Boa tarde, nós somos a dupla 8 do projeto da matéria de projeto de algoritmos, com o professor Maurício. Eu sou a Larissa. Eu sou a Cecília. E a gente vai começar a explicar o nosso projeto de dividir e conquistar. Então, a primeira questão é a questão 973 do LeetCode, que é o K pontos mais próximos da origem. E, basicamente, ela é uma questão do nível médio, e, basicamente, ele te dá o valor do K, que é a quantidade dos pontos mais próximos que ele quer, e também te dá os pontos que estão no plano cartesiano. E aí você tem que calcular os K pontos mais próximos da origem do plano e retornar essa lista de pontos. Então, aí tem o primeiro exemplo que ele dá. Tem também mais um exemplo e as restrições da questão. E a submissão também, né? Que deu certo, que a gente fez. Indo para o código, então primeiro a gente tem... primeiro a gente calcula a distância ao quadrado de um ponto à origem e a gente ordena esses pontos pela coordenada x. A gente também criou um vetor para armazenar os k pontos mais próximos, que é esse guarda mais próximos. E aí depois a gente chama a função principal, que é para encontrar os k pontos mais próximos, que está mais abaixo. Mais abaixo, então, a gente tem o merge, que é basicamente para combinar os resultados dos dois vetores. A gente cria um vetor para guardar a combinação dos vetores esquerdo e direito. Depois, esse while mescla os vetores ordenados. E depois a gente vai adicionar os elementos restantes da esquerda, depois os da direita, e manter apenas no vetor, vou manter apenas os k pontos mais próximos. E mais abaixo, então, tem a função principal, que é o mais próximos. Então, tem uma condição, primeiro, que se o número de pontos no intervalo for menor ou igual a k, ele vai adicionar todos os pontos do intervalo no vetor resultado, que é o guarda mais próximos. Depois ele vai ordenar o resultado pelos pontos mais próximos à origem e vai manter apenas os k pontos mais próximos. Ali embaixo também tem a divisão, que é a divisão da divisão e conquista, que divide ao meio. Depois a gente cria dois vetores para guardar os resultados da esquerda e os resultados da direita. Depois a gente chama o mais próximos recursivamente para os dois lados. E no final a gente combina os dois resultados com o merge que a gente fez mais acima. E lá em cima a gente vai retornar, né, essa lista de k pontos mais próximos. É isso. Bom, então partindo para os outros dois problemas, eles são difíceis. Primeiro tem o problema median sorted, que ele basicamente ele é sobre... Deixa eu pegar aqui a descrição. Ele vai retornar a média entre duas arrays, que quando você dá um merge nelas, ele vai retornar a mediana, aliás, não é a média. E aí, o problema maior dessa questão para torná-la difícil é que tem que ser em tempo odd log m mais n. Então, é menos do que um tempo linear, menos que um n log n, então tem que ser bem rápido. Então, para resolver essa questão, a gente faz basicamente uma busca binária, você vai separando. Então, eu entendi como dividir e conquistar essa questão justamente por isso, por ele sempre dividindo e buscando o resultado partes cada vez menores. Ele vai jogando, tem o total da esquerda, o total da direita. Ele também faz aqui uma inversão, né? Se o número 1 for menor que o número 2, o primeiro vetor for menor que o segundo,
Se não for, ele vai inverter e vai refazer todo o código. E aqui ele vai iterar para a direita e para a esquerda até ele encontrar a mediana, que em cada parte ele vai percorrendo. E no final ele retorna o máximo de aqui onde ele acha a mediana. E por último, nós temos a questão 2488, que é contar a subarrays com a mediana K. E aqui a gente utilizou a mediana das medianas, a mediana das medianas para achar a mediana primeiro. Aqui está o código. A gente faz o código com o pivô para utilizar a mediana das medianas. Para achar o pivô, você aqui divide o grupo em grupos de 5, né? Eu estou em grupos de 5 para ordenar e achar a mediana, e vai iterando por isso. E aqui na função principal, a gente vai contar as subarrays, e a gente vai também fazer 2 vetores auxiliares, esquerda e direita, e vai acrescentando um contador. Quando os números forem menores que k, a gente aumenta, e se for maior, a gente diminui. E a gente bota dentro de um dos vetores auxiliares a quantidade de elementos que tem. Depois a gente vai achando a mediana recursivamente, faz o sort em cada uma desses vetores auxiliares, e aqui a gente vai iterando para achar quantos subarrays válidos ele possui. Basicamente, o que ele quer também foi que foi aceito. Basicamente, o que ele queria era pegar várias subarrays que possuem aquela mediana principal. Então, aqui, por exemplo, ele quer 4, quer dizer, ele quer com a mediana igual a 4. Então, aqui você pega o 4, 4, 5 e 1, 4, 5, que ele consegue fazer esses 3 subarrays diferentes. Então, basicamente foi isso, o nosso trabalho. Tem os screenshots e a gente vai... A descrição é mais ou menos parecida com os últimos códigos. E é isso. Obrigada.